Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julga um homem pelas aparências. Diz-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a luz do Espírito Santo a nos iluminar, para que essa palavra alcance nosso coração e que nesta Eucaristia nós ofereçamos a Deus o que é de Deus. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 29º domingo do tempo comum. E nestas últimas semanas estamos acompanhando Jesus falando com as autoridades religiosas, os sumos sacerdotes e os anciãos por meio de parábolas. E o conteúdo que Jesus tratava em cada uma das parábolas foi entendida como confronto a essas autoridades religiosas. E eles desejavam prender Jesus. Mais do que isso, eles desejavam matá-lo. Mas não podendo fazer com suas próprias mãos, porque um dos mandamentos lhes dizia: não matarás. Eles pensaram no seguinte plano: nós, como judeus, não podemos matar Jesus, mas a força política que nos domina, ou seja, a força do Império Romano, pode matá-lo. E vai ser diante desta estratégia que as autoridades religiosas começam, a partir de agora, a lidar com Jesus. Então este é o pano de fundo, porque agora, no Evangelho de hoje, eles vão armar uma armadilha para Jesus, desejando que ele caísse. E ao mesmo tempo, compreendendo esta relação no tempo de Jesus, devemos também trazer a palavra para a nossa vida, porque ela sempre tem algo a nos ensinar. Por isso, necessitamos do texto de hoje. Então, se você está com o folheto em mãos, tome aí o Evangelho Mateus, capítulo 22, vamos aos versículos 15 e 16, no início do texto. Encontraram? Vamos ler juntos? Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Paremos aqui.
Olha que interessante, 2 grupos vão até Jesus. O primeiro grupo eram os fariseus e, consequentemente, os seus discípulos, os discípulos dos fariseus, primeiro grupo. E o segundo grupo, alguns membros do partido de Herodes. Os fariseus eram um grupo dentro da estrutura judaica que não aceitava a dominação do Império Romano em Israel. E eles diziam o seguinte, que Deus estava castigando Israel, por isso os romanos invadiram a sua terra. E qual seria a forma que os fariseus pensavam que libertaria Israel do poder romano? Através da nossa piedade, através das nossas orações, dos nossos jejuns, das nossas correntes de oração. E eles eram muito legalistas. Imaginemos nós que na época de Jesus já havia 613 mandamentos. Então, para você ser discípulo de fariseu, você, em primeiro lugar, precisava saber de cor e salteado os 613 mandamentos. Era o legalismo, o rigorismo da lei que deveríamos cumprir, porque estas práticas nos libertaria do poder romano. Esse é o primeiro grupo. Depois, os herodianos, quem eles eram? Eles eram aqueles que faziam parte do partido de Herodes. Herodes era o nomeado pelo império para governar toda a província de Israel. Então, os herodianos, estando ali em consonância com Herodes, aprovava a dominação romana sobre Israel. E aí poderíamos perguntar, como que 2 grupos tão opostos, tão distantes em suas ideias, se unem? Qual era o projeto deles? Vamos matar Jesus. Por que eu quis trazer a explicação destes 2 grupos de maneira bem detalhada? Porque esta palavra continua muito atual. A partir do momento que a religião desvia o seu caminho e se vincula com os grupos políticos, não há outra consequência a não ser morte. Vou repetir. A partir do momento que a religião se desvirtua do seu objetivo primeiro e se vincula aos partidos políticos, não há outra consequência a não ser a morte. O partido dos fariseus, religião, se une com o partido de Herodes, política. E o que eles queriam fazer? Matar Jesus. Então esta continua sendo uma palavra viva, uma palavra atual que precisa nos ajudar, principalmente no contexto desafiador que estamos vivendo. Então, chegando até Jesus, imagina que eles fizeram um lindo discurso. Olha para Jesus e o chama de mestre. Diz que ele é verdadeiro, que ele ensina o caminho de Deus, que ele não se deixa influenciar pelas opiniões alheias e que ele não julga os outros pelas aparências. Então, tudo o que eles estavam dizendo sobre a pessoa de Jesus não estava errado. Mas então, Padre Max, aonde que estava o problema?
é porque eles não acreditavam no que estavam falando. Eles falaram algo que era certo, mas não bastava falar da boca para fora se eles não acreditavam naquilo que estavam afirmando. Então, de fato, Jesus é verdadeiro, Jesus não julga pela aparência, Jesus não se deixa influenciar pela opinião alheia, Jesus ensina o caminho de Deus. Vamos ver agora como é que foi a reação de Jesus diante desta fala. Voltemos aí ao folheto, tomemos os versículos 17 e 18. Vamos ler juntos? Dizei-nos, Pois o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus Percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Como é que Jesus os chama? Hipócritas. O grupo religioso que se une com o grupo da política se torna hipócritas. Hipócritas. Então, eles não acreditando. Qual o significado da palavra hipócrita? É ter duas caras. É não acreditar no que fala, como quem ensina o caminho de Deus. Mas na verdade o objetivo era uma armadilha, ilícito pagar o imposto ao Império Romano. Ele é considerado um infrator, por isso ele deve ser preso. Se Jesus vai dizer que deve-se pagar o imposto a César, a religião vai afirmar, ele é um perverso. Como é que ele diz que ele é o Filho de Deus? E sendo que o nosso povo, que é o povo de Deus, está sofrendo sob o jugo do Império Romano. Então eles disseram, desta vez Jesus vai cair, porque ele não tem para onde correr. Ele se comprometeria em algumas das suas respostas, seja a favor ou seja contra. Mas o bonito do Evangelho é que nós percebamos que as artimanhas da maldade do coração humano não é capaz de conter os pensamentos de Deus. A exegese bíblica, meditando esse texto, vai dizer: Jesus conhecia o pensamento daqueles homens. Jesus conhecia o sentimento daqueles homens, porque Ele era Deus, e não teria uma armadilha organizada pela política e pela religião que pudesse ser maior do que os pensamentos de Deus. Aqui está a nossa alegria. Deus sempre vence. Se nós estamos com Ele, não estamos sozinhos. Por isso não nos corrompamos a uma prática religiosa perversa. Não nos corrompamos a uma prática política perversa. Mas nos abramos aos pensamentos de Deus. Nos abramos aos sentimentos de Deus. Então Jesus, diante da pergunta, entendeu que aquilo era uma armadilha. Vamos ver agora como que Jesus lida com esta armadilha, se ele cai nela. Volte lá no texto. Tome aí o seu folheto, versículos 19, 20 e 21. A última parte do texto. Vamos ler juntos? Mostra-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César.
Jesus então lhes disse: Força, igreja. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Dos fariseus e dos herodianos? Não. Aqui reside a sabedoria. O modo de Jesus é um modo sapiencial. Então nós tínhamos na época de Jesus 2 tipos de impostos. O primeiro tipo de imposto, ele era indireto. O pedágio, o tipo que era o imposto direto, que era chamado de tributo. Então, o imperador romano na época, Tibério César, se considerava Deus, e o seu reinado era estabelecido pelo poder, que fez com que ao longo da história, o Império Romano se tornasse o maior da antiguidade e o mais forte. E aonde César gostava de ver a sua imagem? Na moeda, gente. No dinheiro. Impregnado no ouro e na prata. Então, as províncias israelenses, sob o domínio de Israel, deveria pagar o tributo. Por isso Jesus vai dizer: mostrai-me a moeda do imposto. E naquele momento que eles mostram para Jesus a moeda do imposto, o que estará estampado nela? A imagem de César. Então, a imagem da moeda é de César. E aí Jesus vai dizer que o que é de César deve ser pago a quem? A César. Jesus não entra no mérito positivo ou negativo, mas era uma estrutura política, social, econômica estabelecida. Então Jesus não é um revolucionário, pelo contrário, em muitas condições, a partir do momento que ele assume a condição humana, ele vai também estar de certo modo contido por esta estrutura. Se nós voltarmos lá em Lucas, Evangelho da noite de Natal, foi decretado um censo para toda a terra. Então Maria e José tiveram que ir onde? A sua cidade natal para o recenseamento. E vai ser nesse momento que Jesus nasce. As condicionantes culturais do seu momento também, de certo modo, condicionam Jesus na sua humanidade, mas não são capazes de limitá-lo, como nós estamos acabando de ver no Evangelho. Então, naquele momento, ele vai dar uma resposta sapiencial: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E agora nós poderíamos nos perguntar: o que esta segunda parte do Evangelho tem a nos dizer? E eu gostaria de retornar com vocês lá no início do livro do Gênesis, que nos conta o relato da criação. O livro do Gênesis vai dizer que a obra que coroa a criação é o homem e a mulher. Porque Deus os criou à sua imagem e semelhança. César gosta de ter a sua imagem onde? Na moeda. E Deus escolheu ter a sua imagem em quê? Em mim, em você, em cada um de nós. Porque você é imagem de Deus. Gente, que maravilha ouvir isso. Enquanto os Césares do nosso tempo procuram o poder e o dinheiro,
Deus quis que nós fôssemos a sua imagem. E qual o convite que hoje Jesus te faz? Se dar a César o que é de César, ou seja, a moeda e o imposto. O que nós, como imagem de Deus, devemos fazer nesta Eucaristia? Nos darmos a Ele. Se você é imagem de Deus, significa que dar a Deus o que é de Deus, significa dar-se a Ele. Esse é o convite. Mais do que a sua moeda, mais do que a sua oferta, mais do que os seus bens materiais, o Senhor quer você por inteiro. O Senhor anseia pela sua vida. Porque quando você foi criado como uma obra-prima irrepetível, uma obra que é única, e por mais que seja parecida com alguém, não pode ser igual ao outro, mesmo que sejam irmãos gêmeos idênticos, mas cada um tem um jeito, porque cada pessoa é obra-prima irrepetível, única. É importante. E hoje, você, meu irmão, minha irmã, é convidado a fazer esta experiência. Dar a Deus o que é de Deus. E o que significa fazer esse exercício? Dar-se inteiramente ao Senhor que te espera. Porque já te chamou, porque já te criou, porque já impregnou no seu coração a imagem dele, a semelhança dele. Então, se César quer moeda, isso é insignificante, dê a César. Mas o que é de Deus, não dê a César. Vou repetir, o que é de Deus, não dê a César. É muito triste nesses últimos anos no Brasil, a gente vê tantos cristãos, tantos católicos, que é de Deus se dando aos Césares do nosso tempo. Você é de Deus, criatura. Você é a imagem e semelhança dele. Então faça essa experiência. O que hoje alimenta a sua vida? O que hoje alimenta as suas redes sociais? É o que é de Deus ou o que é de César? O que hoje alimenta as suas conversas no almoço de domingo com a família, quando você encontra os parentes? É o que é de Deus ou o que é de César? Quando você está no trabalho com seus colegas, na função que você exerce, os discursos acalorados que de repente você provoca, o assunto é de Deus ou é de César? Na vivência da sua prática religiosa, os conteúdos religiosos que você gosta de ouvir, eles te ajudam nesse caminho de se entregar a Deus, dando a Ele o que pertence a Ele, ou você utiliza a prática religiosa para legitimar os Césares do nosso tempo, independente de qual partido seja? Dar a Deus o que é de Deus. Você é de Deus. Vira para quem está do seu lado e dê essa boa notícia: você é de Deus. Você é imagem de Deus. Você pertence a Ele. Dar a Deus. Com uma provocação que me chamou muito a atenção durante esta semana, meditando o Evangelho de hoje. O padre Adroaldo, que é um padre jesuíta, escreveu um texto muito interessante, e ele diz assim: dentro de nós, às vezes,
tem de dois movimentos: o movimento de César e o movimento de Deus. O movimento de César muitas vezes nos maltrata, nos fecha em nós mesmos, nos nossos grupos ideológicos, inflama o nosso ego, nos convence que nós somos melhores do que os outros que pensam diferente de nós, e assim o sendo nós temos que destruí-los e maltratá-los. O movimento de César que nos pega. Mas o Padre Edroaldo vai dizer que também dentro de nós há o movimento de Deus, o movimento do Espírito Santo que expande a nossa vida, que nos abre para a graça que quer ser derramada sobre nós através da escuta da palavra e dos sacramentos que recebemos. Há o movimento de Deus que nos leva à alteridade, ao serviço, ao amor ao próximo, à fraternidade, que me ajuda a entender o outro como meu irmão e não como meu inimigo a ser destruído. Por isso, a palavra hoje te pergunta: quais destes dois movimentos te dominam? Então vamos pedir isso agora, encerrando esta nossa reflexão. Se te ajuda a rezar, por um instante, feche os seus olhos, incline a sua cabeça. Reflita, como é que está a sua vida? Como é que está a sua prática religiosa? Como é que está a sua atuação no campo político e social? Qual é o movimento que prevalece na sua vida? O de César ou o de Deus? E vai pedindo esta graça: eu quero o movimento de Deus na minha vida. Eu sou de Deus e eu quero ofertar-me a Ele, porque hoje a palavra me diz: dai a Deus o que é de Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus, eu pertenço a Ele. Dai a Deus o que é de Deus. Eu quero ser de Deus, quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor, uma vida de graça e vitória. É o que Deus tem pra te dar. A condição pra você recebê-la é a busca da santidade. Lutar contra todo pecado que te separa de Deus. Romper com todas as cadeias, ser livre inteiramente de Deus. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus.